Boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao encerramento do sexto Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia de nosso grupo ufológico Pato Branco, Patovni. Antes de ontem, tivemos uma conferência muito legal com Jacques Camargo, a respeito de um dos episódios da ufologia mundial, assim, mais emblemáticos e o maior sob a perspectiva do número de testemunhas civis e militares. Ontem, Dr. Williams, cientista do INPE, nos brindou com uma conferência magnífica a respeito da origem do sistema solar. Nós pudemos testemunhar o nascimento de estrelas e foi, de fato, um momento bastante precioso para a nossa compreensão acerca do cosmos. E hoje, para encerrar este evento com uma chave dourada, temos ninguém menos do que Van Tedde. Quem mais entende da obra Anunnaki, de Zecharia Sitchin e seu trabalho no Brasil, e possivelmente uma das autoridades mundiais também nesse tema. Ela que vai nos brindar com uma conferência a respeito das origens da humanidade, ou seja, a ciência quer nos mostrar um caminho, as religiões, por vezes, outro, e uma alternativa nessa compreensão, com bastante fundamento, é aquela apresentada por Sitchin, quem, aliás, inclusive, é homenageado nesta sexta edição de nosso Cosmovini. Na noite de abertura, eu ainda apresentei uma parte do livro O 12º Planeta, que se tornou, então, o primeiro de uma série e é uma referência fundamental a respeito da obra realizada por Sitchin durante décadas. E hoje gostaria de ilustrar, antes mesmo da apresentação formal da nossa conferencista, uma obra muito bacana, diferenciada, que ela realiza também em favor da divulgação dessa teoria, iniciando aqui pelo gibi, antigamente a gente chamava, né? Pela história em quadrinhos Anunnaki, os Senhores da Eternidade, que é para ser uma série sobre esse trabalho. A nossa conferencista pode dizer também uma palavra depois. Antes de dar sequência a isso, eu gostaria que o nosso padrinho do Patovni, Tony Najar, dissesse uma palavra alusiva aí ao nosso evento, fizesse uma saudação em nome do nosso grupo também a todos que estão participando nessa noite. Obrigado, Tony. Contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Van Tedde. Prazer te ver aqui de novo. O que eu queria dizer é que eu admiro muito o trabalho da Van, acompanho desde que tive primeiro contato com ela. Eu acho muito interessante esse trabalho, esse levantamento histórico que ela fez todo sobre a Zecharia Sitchin. Era um tema que eu já frequentava antes, li um pouco a respeito antes, e eu não quero nem estragar as surpresas aqui de quem vai acompanhar agora essa apresentação, mas eu acho que é o trabalho mais completo que eu já vi, né, sobre esse tema, sobre os Anunnaki e sobre Zecharia Sitchin. Vou deixar com vocês aí, acho que a Van Tedde vai dar um show hoje, como sempre foi todas as apresentações dela.
Boa noite. Certamente temos esse privilégio, Tony. Muito obrigado pelas tuas palavras. O Tony, que é o padrinho do Patovni e também titular do conselho esse que reúne 12 pessoas com notório conhecimento a respeito de várias áreas dentro das ciências, mesmo da ufologia, além de um padrão ético elevado, pessoas assim que nos ajudam a construir esse trabalho. E a Vanted é conselheira do Patovni também, como todo mundo já deve saber, e você não sabe que fique sabendo que ela também está nos ajudando nesse trabalho e aceitou gentilmente esse convite, e nós estamos muito felizes por isso ter acontecido. Eu gostaria de fazer aqui uma retificação, uma correção, porque antes de ontem, quando eu fui anunciar o homenageado Zeharia Sitchin, eu cometi um pequeno equívoco, que lá, antes de ir para o Patovni TV, nós vamos colocar um balãozinho lá saindo da cabeça, dizendo que em 1920 ainda não existia a União Soviética. Eu disse que ele nasceu, né, na União Soviética, mas na verdade foram só 2 anos depois que foi criado, né, esse superestado chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, para fazer uma referência final antes, né, do nosso conteúdo propriamente a respeito dessa homenagem, eu gostaria de mostrar para vocês aqui Anunnaki, a Era dos Deuses, o livro da Vanted, que, aliás, é magnífico, precioso. Como eu disse, não existe nada no Brasil que chegue perto da densidade, da profundidade, da fidelidade às fontes, né, em relação a esse livro. Então, só me permitam eu fazer uma pequena leitura, relembrando, então, de quem se trata nosso homenageado, pelas palavras da própria conferencista publicadas aqui no seu livro, né? Sitchin nasceu na Rússia, na verdade no território que hoje é a Ucrânia, e é filho de Isaac Sitchin e Genia Barsky, que imigraram em 1920 para a Palestina, onde ele cresceu e começou sua jornada para identificar a verdadeira identidade dos Nefilim, após ser censurado por seu professor de religião, quando questionou sobre a raiz etimológica da palavra em hebraico, que dava um significado muito diferente daquele conhecido para os misteriosos seres bíblicos, geralmente interpretados como gigantes no famoso versículo 4 do Gênesis. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. Sitchin retrucou, dizendo que Nefilim não significava gigantes, mas senhores do Shem, o que fez seu professor se enfurecer e calá-lo, dizendo que a Bíblia não era para ser discutida, mas aceita pela fé. Isso o levou a estudar a mitologia e a história das civilizações antigas e a se interessar pelo estudo das línguas semíticas europeias arcaicas. De fato, Sitchin tinha um profundo conhecimento do hebraico e, mais tarde, se tornou um dos poucos estudiosos no mundo capaz de ler e interpretar o sumério diretamente das tabuletas de argila. Ainda quando jovem, participou de escavações arqueológicas na Palestina, que na época era controlada pelo governo britânico. E assim segue a descrição biográfica de nosso homenageado, a quem então dedicamos a 6ª edição do nosso Cosmovini. Para a apresentação de Vanted, eu convido agora a diretora de eventos do Grupo Ufológico Pato Branco, minha irmã Solange Tasca. É com você, Solange. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa conselheira. Vânia Segura Tedesco, conhecida como Vanted, é interessada na teoria do astronauta antigo desde que,
com 10 anos de idade, leu Eram os Deuses Astronautas? O clássico de Erich von Däniken. Mas foi com o estudo da obra de Zecharia Sitchin que mergulhou na temática Anunnaki, a qual se dedica há muitos anos. No passado, desenvolveu projetos musicais, como compositora, instrumentista e cantora, mas atualmente usa sua poderosa mente e belíssima voz para divulgar a temática Anunnaki, o que faz mediante artigos e eventos promovidos em seu canal no YouTube Universo Anunnaki. É autora do livro Anunnaki, a Era dos Deuses, e coordena a série inédita de história em quadrinhos Anunnaki, os Senhores da Eternidade. Van Ted, como eu disse, é conselheira do Patovni. Boa noite. Bem, então, essa é a nossa conferencista. Eu agradeço a presença de todos que estão conosco nesse momento. Saúdo nosso padrinho e passo a palavra a Van Ted para suas considerações. Lembrando que, ao final, nós iremos estabelecer aquele costumeiro diálogo. Então, o chat já vai ficar aberto aí, vocês podem ir deixando as questões durante a apresentação até mesmo, que ao final eu mesmo farei o encaminhamento aqui dos debates. Van Ted, muito obrigado, e na falta de uma saudação mais apropriada de cunho Anunnaki, eu deixo a do senhor Spock do planeta Vulcano. Vida longa e próspera. Seja muito bem-vinda, é contigo. Vida longa e próspera a todos nós. Flori, obrigada pelo convite. É com muita honra que eu estou participando hoje com uma palestra que eu venho apresentando nesses eventos e que eu acho que é a base para o entendimento da teoria do Zecharia Sitchin. E, aliás, fico muito feliz que está todo mundo falando direitinho o nome dele. O que é bem complicado, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Tony, que saudade! Que saudade! Obrigada, meu amigo. O Quito Melo, já estou vendo aqui. Obrigada pela presença, viu? Eu não posso ver todos os participantes agora, mas eu espero que vocês aproveitem bastante o material que eu preparei, especialmente para o Sexto Cosmóvini, e muito honrada por o homenageado ser Zecharia Sitchin. Eu me sinto honrada por isso. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos começar, né? A palestra de hoje é As Origens da Humanidade, uma reflexão. E vamos ver se dá tudo certo aqui. Uma apresentação clássica. Bem, nesse primeiro slide nós temos a imagem clássica de Adão e Eva no paraíso, que nos remete ao mito da criação, como conhecemos nas religiões de raiz abraâmica, né? A maior parte de nós cresceu em comunidades, em famílias, que vieram de uma base religiosa, ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou o islamismo, né? Na maior parte, principalmente o cristianismo e o judaísmo. E todas essas religiões trazem a ideia de que Deus criou o homem do barro e o moldou com suas próprias mãos. Infelizmente, esse é o horário que meus cachorros ainda estão bem agitados, então me perdoem o inconveniente, mas vamos prosseguir. Bem, todas as religiões trazem essa ideia de que o homem foi formado do barro pelas próprias mãos do Criador, e a Bíblia, ou a Torá, ou mesmo o livro base do islamismo, que é o Alcorão, traz a mesma ideia,
de que o homem foi formado do barro e moldado pelas próprias mãos de Deus. E esse Deus, nessas religiões, é mostrado como sendo o criador de todas as coisas, né? O Senhor de todo o universo, o criador de tudo que existe. Bem, essa é a concepção trazida nessa base religiosa de raiz abraâmica. Porém, em algum momento na história, nós nos deparamos com a teoria da evolução do Darwin, né? E que demorou muito para ser aceita, tanto na academia, pelos próprios colegas dele. Bom, na época vitoriana, vocês só podem imaginar o escândalo que foi, né, apresentar uma teoria como essa, onde ele propunha que o homem não foi criado por um Deus todo-poderoso, mas que evoluiu de um ser primitivo, de base simiesca. E há um conceito muito errado, né, na teoria do Darwin, que diz que o homem evoluiu do macaco, e não é bem assim, né? O homem e o macaco têm um ancestral em comum, e surgiram ramos de evolução. Eu ponho a teoria do Darwin como uma base muito sólida, porque o estudo dele realmente trouxe a solução da origem da humanidade na Terra. Então, se você for realmente perceber que esse ser simiesco que foi se desenvolvendo com o tempo, através dos milhares de anos, de uma forma mais primitiva, bem macaquinho, para outra que foi chegando até um certo ponto, o Homo erectus, essa teoria faz todo sentido. O problema de tudo nisso é que chega num ponto em que a gente se depara com o tal duelo perdido, porque até o ponto de evolução do Homo erectus está tudo bem, está tudo ok, é isso mesmo. Darwin está totalmente certo nisso. Só que não há uma explicação aceitável hoje em dia de como o homem passou do estágio Homo erectus para o Neandertal, sem deixar vestígios de ossadas intermediárias entre um e outro. Depois, passando para o Cro-Magnon, também sem deixar vestígios de ossadas intermediárias entre um e outro, até chegar ao homem moderno. Do Cro-Magnon para o homem moderno, nós temos ossadas intermediárias, sim. A gente percebe que esses três grupos, Neandertal, Cro-Magnon, homem moderno, houve cruzamentos entre as espécies, mas cruzamentos, certo? Não há vestígios de evolução realmente, onde há uma transformação gradativa de uma espécie para outra, certo? E se a gente analisar bem essa situação, quando a gente fala do Homo erectus, que já estava aí há 8 milhões de anos, né? Até um tempo atrás ainda se achava que eram 4 milhões de anos, hoje já se fala em 8 milhões de anos, que esse ser simiesco perambulava pela Terra. E o Neandertal, ou o tipo Neandertal, né? Nós temos o Neandertal, o heidelbergensis, o denisovano, que são praticamente o mesmo tipo de ser, no mesmo estágio de evolução, mais ou menos, né? O heidelbergensis é um pouquinho mais inferior na evolução. O Neandertal e o denisovano já são bem parecidos no tipo físico, no tipo mental, mesmas características, só estão em regiões diferentes. Eu ponho o Neandertal como exemplo desse estágio de evolução que eu estou focando aqui,
porque eu acho ele bem apropriado para o que a gente vai falar depois, tá? Mas, enfim, quando surgiu o Neandertal, foi muito pouco tempo na escala evolutiva, sendo que o Homo erectus já estava aí há milhões de anos e, de repente, pum, num pulo, surge o Neandertal, do nada. Do nada. Depois, mais um pulo, 150 mil anos depois, surge o Cro-Magnon, que é o Homo sapiens. Então, foram 2 saltos gigantescos, inexplicáveis para a ciência. A ciência ainda não encontrou respostas. Então, nós temos aí o tal do elo perdido. E o impressionante disso é que, se a gente fosse seguir o ciclo natural de evolução, como o Darwin propõe, nós não estaríamos ainda, agora, no estágio em que a gente se encontra, do homem moderno, nem do Neandertal, nem mesmo do Cro-Magnon. A gente estaria lá atrás ainda, no Homo erectus, se fosse seguir um curso natural de evolução, certo? Só que os cientistas notaram, quando surgiu o Neandertal, que além desse salto, sem ossadas intermediárias, nunca encontraram, também teve uma mudança súbita no DNA. E isso é inexplicável. É inexplicável. Ainda não temos respostas do que aconteceu. E foi exatamente no período que surgiu o Neandertal, Denisovano, mais ou menos por aí, 200 mil, 350 mil anos atrás. Tem cálculos que colocam 600 mil, 700 mil anos atrás. A gente ainda está estudando tudo isso, certo? Eu estou acompanhando os estudos para ver onde que vai se encaixar aqui e ali, e a gente atualizar o conhecimento. Mas, por enquanto, a última informação que eu encontrei a respeito foi essa mudança súbita no DNA humano entre 200 e 350 mil anos atrás, que os cientistas não explicam. E eles põem isso no Neandertal, essa mudança súbita. Ele surgiu com essa mudança no DNA. É, no mínimo, intrigante, né? Enfim. Então, nós viemos de um antepassado totalmente primitivo, né? Que caçava, subia em árvores, bebia água de poças, né? Como qualquer animal, como qualquer ser simiesco. E, de repente, num salto gigantesco, inexplicável, surgiram cidades, homens civilizados, professores, juízes, matemáticos, astrônomos, militares. E esse salto, como diz o próprio Zeharia Sitchin na obra dele, no 12º Planeta, é interessante que ele mostra que os arqueólogos que encontraram essas cidades antigas perceberam uma civilização avançadíssima em torno de 6 mil anos atrás, que surgiu do nada. De repente, assim, do nada. E isso é muito incrível também, né? Como é que a gente passa de um estágio de Homo erectus, de repente pula para o Neandertal, de repente pula para o Cro-Magnon e surge as civilizações, né? E depois vem o homem moderno ainda, mais avançado. Só que nessa fase do Cro-Magnon, a civilização já era bem avançada. É impressionante. Então, surge a agricultura, surge a criação de gado, coisas que, pelo tempo de como aconteceu, foi muito de repente. Né? As pessoas saíram das cavernas, largaram seus paus e pedras e começaram a construir cidades. E esse conhecimento todo, como que elas adquiriram assim?
pá, de repente. Os sumérios têm uma frase muito interessante, e eles costumam dizer que tudo que fazemos, tudo que construímos, tudo que nós criamos de belo, foram os deuses que nos ensinaram. E esses deuses, naquela primeira civilização, surgida 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia, a civilização suméria, eram conhecidos como Anunnaki, que significa, na língua acadiana, literalmente, aqueles que do céu vieram para a terra. Então, nós temos aí algo a ser pensado. Eu vou começar com uma base aqui para vocês entenderem. Por volta de 1840, arqueólogos ingleses e franceses, em especial Sir Henry Layard, descobriu a cidade bíblica de Nínive, que até então era considerado um mito também. Porque a gente costuma ver as histórias da Bíblia, desde a criação, todo o Gênesis. Hoje em dia, ainda mais com o advento da teoria de Darwin, é como mais uma mitologia, mais uma história contada de forma alegórica, bonita, poética, né? E a gente acaba vendo todos os acontecimentos históricos relatados no Antigo Testamento como mais uma história. Quando se falava de Nínive, Jonas e a baleia, era mais uma historinha. Era assim que a gente estava considerando. Só que Nínive realmente existiu, foi descoberto por volta de 1840 pelo Henry Layard, né? Essa aqui é uma clássica pintura feita a partir das coordenadas que ele deu para o desenhista, para o artista, de uma reconstrução artística da cidade, né? Lógico que eles encontraram tudo em ruínas, mas a gente aqui pode ter uma ideia do que eles viram lá. E entre todas as descobertas que foram feitas nessas ruínas, palácios, templos, eles encontraram muitas joias, muitas estátuas incríveis, interessantes. Eles também encontraram a Biblioteca Real de Assurbanipal II. E dentro dessa biblioteca é que a gente tem a descoberta mais interessante. Foram encontradas ali 25.000 tabuletas de argila, todas em escrito cuneiforme. Que é isso aqui que eu estou mostrando aqui, tá? Essas marquinhas, né, feitas com um estilete, numa argila molhada. Os escribas da época pegavam uma argila molhada, não muito, né, úmida, porém que dá para manusear. E iam escrevendo, fazendo marquinhas com estilete. Então, essas aqui são um bom exemplo disso, está no Museu Britânico de Londres, muito bem conservadas. É uma das fotos mais interessantes que eu encontrei nessa pesquisa. Vocês podem notar algumas quebradas, rasuradas. Muitos desses textos não estão completos, mas muitos conseguiram revelar uma história muito interessante. Juntando todos esses fragmentos, e foi um trabalho muito interessante feito pelo... Esqueci o nome dele, deixa eu ver. O Smith. Eu vou tentar mostrar uma fotinho dele aqui para vocês, tá? Foram várias pessoas, né? Teve todo um processo. Esse aqui é o Henry Layard, olha só. Que senhor simpático, né? E o próximo a trabalhar nisso foi o George Smith, esse bonitão aqui. Tá? Ele ainda muito jovem, trabalhando no Museu Britânico de Londres,
começou a juntar os fragmentos dessas tabuletas. Ele foi juntando. O trabalho dele era encaixar as peças do quebra-cabeça, juntar tudo, né? E juntando esses fragmentos, o cara se depara com uma história muito interessante, que deu origem ao primeiro livro dele sobre isso, que é o Gênesis Caldeu. Então ele percebe, nesses fragmentos que ele juntou, após traduzir, e eu já conto como é que aconteceu isso, ele percebeu que a história do dilúvio, contada na Bíblia, era uma história muito mais antiga, já relatada nessas tabuletas de argila, há muito tempo atrás, bem antes do conto bíblico. Percebeu que o Gênesis bíblico é só um resuminho pequeno do que essas tabuletas traziam. Isso é muito interessante. E ele conseguiu fazer essas traduções a partir dos estudos desse senhor aqui, o Henry Howlinson, né? O Howlinson, eu falei o nome errado dele, o Henry Howlinson. Essas coisas em inglês me deixam com a língua quebrada, mas tudo bem. Ele era um militar do Império Inglês e ele foi para o Irã. Chegando lá, ele se deparou com uma escrita numa rocha muito alta, que não dava para ver do solo, só estando lá em cima, que contava a história do Dário I, as conquistas de Dário I. Tinham a mesma história contada em 3 línguas diferentes, né? E ele percebeu que essas línguas tinham, eu vou trazer aqui, o persa antigo, o elamita e o acadiano. E o acadiano é uma língua um pouquinho posterior ao original sumério. O sumério é considerado uma língua morta, já extinta, né? Então, eles não tinham como saber o que estava escrito nas tabuletas em sumério, até que o Henry Howlinson decifrou a partir do persa, juntando as 3, comparando, é uma pedra da Roseta mesopotâmica. É isso, resumindo. Nós temos a pedra da Roseta egípcia, que ajudou a decifrar a língua, os hieróglifos egípcios, e nós temos essa pedra da Roseta, que é uma aventura do rei Dário, né? o Dario, o Grande, rei da Pérsia, que ele está contando toda uma história ali de conquistas em 3 línguas diferentes, para 3 povos ali. E ele conseguiu decifrar. Foi a chave que deu para decifrar o sumério depois, porque o acadiano é muito próximo, né? Então, a partir dessa descoberta, foi possível fazerem as traduções dessas tabuletas encontradas em Nínive. E depois, posteriormente, em outras várias cidades que foram sendo descobertas uma atrás da outra, na Mesopotâmia. E eles foram descobrindo todas essas histórias que tinham registrado nessas tabuletas. Tinha de tudo ali, né? Tinha, sei lá, contrato comercial, tinha música, tinha matemática, tinha geometria, e tinha os textos mitológicos que contavam a história dos deuses da Mesopotâmia. Contavam tudo, os amores, as guerras, a genealogia deles. E eles foram descobrindo muitas coisas e uma história muito interessante. Os arqueólogos se depararam com esse tijolão aqui, que é a lista dos reis sumérios, famosa lista dos reis sumérios, né? Que já começa dizendo quando a realeza desceu do céu. E aí eles começam um tempo lá atrás, bem anterior ao dilúvio,
onde diz que um tal de Alulim governou em Eridu por 8 chars. Na matemática suméria, cada char tem 3.600 anos. Ok? Cada char tem 3.600 anos. O cara governou por 8 chars. Tá? Então, é só fazer as contas de quanto tempo esse cara governou. Isso é só o tempo de governo, não é nem o tempo de vida dele. E essa lista vai trazendo todos os governantes antes do dilúvio. Tá? Essa primeira faixa aqui, que a gente vê, eu não sei se o mouse está aparecendo para vocês, tá? Mas essa primeira página aqui, que é a lista protodinástica 1 dos reis sumérios, que é anterior ao dilúvio, mostra uma lista de governantes que vai indo, desde o Alulim, até chegar num tal de Zinzudu, também conhecido como Zilzudra, que é o Noé bíblico. E esse Noé, que é o último nome da lista, ele governou 36.000 anos até o dilúvio. E aí acaba-se um tempo da história. E depois disso, surge a primeira civilização terrestre, humana terrestre, que é a Suméria. Já o homem já chega ali civilizado. Tem toda uma história antes, porque o homem já existia, né? Antes de 13.000 anos. O dilúvio é posto como tendo acontecido há mais ou menos 13.000 anos atrás. Isso os geólogos já começam a mostrar com detalhes, com provas de que realmente houve um dilúvio há 13.000 anos atrás. Um grande dilúvio que cobriu boa parte da face terrestre, né? E encobriu muitas cidades. Muitas, provavelmente, a gente só vai descobrir quando conseguir ir para baixo da água mesmo. Algumas já estão sendo descobertas, né? Temos vários casos. Mas a maior parte ficou soterrada aqui na superfície e estão sendo descobertas uma a uma com o tempo. Quando os arqueólogos viram, quando foi traduzido isso, esse texto da lista dos reis sumérios, eles, se deparando com esses números enormes, 30.000 anos, 28.800 anos, 43.000 anos, falando do governo de cada um desses reis. Né? Tudo anterior ao dilúvio. Eles falam, isso é mitologia. Né? Isso é mitologia. Isso não é real. Ninguém vive tanto tempo, é lógico que isso é mitologia. É o mais óbvio de se pensar. Qualquer um que se depare sem uma ideia anterior formada, né? Você vai falar, não, isso é mitologia. E ficaria como mitologia até os dias de hoje, se não tivesse surgido no meio do caminho um homem chamado Zeharia Sitchin, que, em sua época, era uma das 200 pessoas, 200 estudiosos, eles estavam entre os 200, que tinham conhecimento da língua suméria e sabiam ler diretamente nas tabuletas de argila. Ele era uma das poucas pessoas no mundo inteiro que tinham esse conhecimento. O Sitchin, analisando essas traduções todas e por conta própria, fazendo suas próprias interpretações, porque ele tinha conhecimento para isso, ele acabou escrevendo essa obra, O 12º Planeta. Gente, desculpa pelos meus cachorros latindo, mas é um horário que realmente eles ainda estão muito agitados. Me perdoem, mas não tem como resolver isso. Esse livro,
publicado em 1976, trouxe uma teoria completa sobre as origens da humanidade. E a proposta que o Sitchin apresenta é simplesmente sensacional, porque responde muitas perguntas que a gente tem sobre essas origens, sobre esse passado, que é um mistério, né? E, incrivelmente, ele consegue responder sobre os saltos que a humanidade deu. O Darwin foi até um certo ponto, ficou aquelas perguntas sem respostas desses saltos, a partir do Homo erectus para o Neandertal, do Neandertal para o Cro-Magnon, do Cro-Magnon para o homem moderno. Então, ele conseguiu resolver essas questões de uma forma muito lúcida, muito interessante, muito coerente. Ele propõe que os seres terrestres foram criados geneticamente, através da engenharia genética, por extraterrestres, que vieram de um outro planeta, que ele sugere que faça parte do nosso sistema solar. Então, todas essas construções megalíticas do passado, as pirâmides do Egito, etc., se a gente colocar a teoria do astronauta antigo nessa equação, resolve-se muitos mistérios, muitas perguntas sem respostas. Resolve facilmente o mistério da origem da humanidade. Porque o que ele apresenta na obra dele, o 12º Planeta, é a ideia de que seres extraterrestres vieram para a Terra, colonizaram o planeta, e no meio do caminho, em busca de ouro e outros minerais, precisando de mão de obra mais adequada à biologia da Terra, eles criaram um ser primitivo, próprio para o trabalho pesado, um ser apropriado ao contexto terrestre, né? E aí entra aquela coisa, é como nós irmos a Marte agora. Nós vamos encontrar um ambiente bem hostil para nós. Nada adequado para nós, para a nossa vida. A gente vai ter que fazer uma série de adaptações para poder viver lá, para colonizar. Eles fizeram a mesma coisa aqui na Terra. É isso que o Sitchin propõe. Que esses astronautas chegaram aqui, colonizaram a Terra, terraformaram, né? Então, a gente vê Rio Eufrates, Rio Tigre. Esses rios não existiam, era tudo pântano. O que eles fizeram? Eles drenaram tudo, transformaram em rios com água potável para a criação de peixes, para eles terem comida aqui e tudo mais. Enfim. E entre as coisas que eles fizeram foi criar um trabalhador primitivo. Isso é uma longa história, né? O Sitchin propõe que o planeta deles é o tal do Nibiru, né? Muito conhecido, muito famoso nas teorias conspiratórias, mas que é mencionado num conto, num épico, conhecido como o Enuma Elish, que é a cosmogonia completa do nosso sistema solar. Esse planeta seria, em teoria, isso pelo que ele percebeu no texto, tá? Ele não está inventando nada. Em teoria, esse planeta teria de 4 a 5 vezes, seria 4 a 5 vezes maior do que a Terra, com uma massa 10 vezes maior, um planeta massivo e rochoso, dentro do nosso sistema solar. Ele percebeu no texto que esse planeta teria sido atraído para cá de alguma forma. Ele põe Netuno como sendo o atrator, né? o planeta que atraiu esse corpo estranho. E o Nibiru entrou no sistema solar e começou a fazer parte
o contexto todo. Ai, ai. É complicado. Deixa eu tomar uma água enquanto os cachorros lá. Vamos ver se para. Minha mãe está tentando controlar eles. Então, aqui está o Enuma Elish, que é conhecido, está exposto no Museu Britânico de Londres, é conhecido como as 7 Tábuas da Criação. E ele traz aqui toda a cosmogonia do nosso sistema solar. Desde a entrada de Nibiru em nosso sistema solar, o embate dele com o antigo Tiamat, o antigo planeta conhecido como Tiamat, que se destroçou e uma parte formou o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e a outra parte foi jogada para outro lugar e acabou se tornando a Terra. A Lua veio junto com o Tiamat, né, com a antiga Tiamat. A Lua já era um planeta em formação, um satélite de Tiamat, que foi jogado junto para essa região onde a gente ocupa no céu, né? Terceiro planeta, depois do Sol. Eu acho assim que o Sitchin teve uma perspicácia incrível em perceber que se tratava de um corpo celeste invasor, que passou a fazer parte do nosso sistema solar. Ele põe a órbita de Nibiru como 3.600 anos, ou seja, um char na matemática suméria. Teria essa órbita. Tudo isso é questionável, certo? Mas é essa teoria que ele apresenta. E esses caras, esses Anunnaki, aqueles que vieram do céu para a Terra, teriam vindo deste planeta. Se o nome do planeta é Nibiru mesmo, a gente não sabe. Esse é como o texto traz, porque Nibiru, no Enuma Elish, é escrito como Nibir, que significa travessia. Isso significa que ele está passando sempre entre Marte e Júpiter, sempre ali no caminho, no cinturão de asteroides. Tá? Isso implica em muitas coisas. Vamos lá. E sobre a criação do homem, o Enuma Elish, ele traz um pouquinho da história, bem pouquinho, tá? Mas no Atrahasis, a gente vê essa história completa, a história da criação do homem. Tem um trecho aqui que é muito interessante, porque os Anunnaki estavam trabalhando nas minas de ouro, por algum motivo eles precisavam desse material, o Sitchin propõe que eles estavam em busca da cura da atmosfera deles, como hoje nós buscamos a cura da camada de ozônio no nosso planeta. Tá? E parece que eles usavam o ouro como um escudo de cura. Né? Isso a ciência ainda vai mostrar se é possível ou não, mas, pelo que eu entendi, a gente já está em busca desses escudos para a nossa atmosfera, né? Para curar esses buracos na camada de ozônio. O Atrahasis traz um texto aqui muito interessante e eu vou pôr aqui. Em algum momento, os trabalhadores dos Anunnakis, a classe trabalhadora que estava ali minerando ouro, em condições bem adversas, num planeta estranho para eles, e eles já estavam há milhares de anos fazendo isso, se cansaram, se revoltaram, falaram, a gente não vai fazer mais isso, dá um jeito, cria um substituto para a gente, porque a gente não aguenta mais, a gente está doente, a gente não aguenta mais isso. Tá? E o Atrahasis traz esse trecho. Só preste atenção no que eu vou ler aqui. Ea, que é o Enki, fez ouvir a sua voz e falou aos deuses, seus irmãos. Por que todos os estão culpando? O trabalho deles era deveras árduo demais, o equipamento que carregavam excessivo. A cada dia a terra tremia, o sinal alto o suficiente para escutarmos o barulho, né? Devia ter desmoronamentos, etc. E aí tem trechos incompletos, onde tem as reticências, eu acredito que vocês estão conseguindo ver, onde tem reticências, são textos incompletos. A gente não tem toda a história, tá? Belê,
Ili, a Anunnaki do nascimento, que é também conhecida como Niruzag, como Nimá, está presente. Que ela crie um homem mortal, para que ele carregue a maior parte, o trabalho de Enlil. Enlil era o senhor do comando, era o militar que cuidava da administração toda da missão na Terra. Que o homem arque com a carga dos Anunnaki. Mais textos incompletos, tem outros textos que eu separei aqui, pulei para esse aqui. Farei um ritual de purificação por lavagem. Então, um Anunnaki deve doar seu sangue. E os Anunnaki poderão ser purificados por imersão. Nitu deverá misturar a argila, é outro nome dela. Tá? Eles têm vários epítetos, com o sangue e carne deste Anunnaki, seja material genético. Desta forma, um Anunnaki e um homem serão moldados. E que ouçamos o rufar dos tambores para sempre, que um espírito surja da carne do Anunnaki. Olha que interessante. Que a deusa proclame este espírito como um sinal vivo, e que o espírito exista para que não seja esquecido o Anunnaki original, aquele que deu o material genético. Eles responderam sim na assembleia, os grandes Anunnaki que assinalam os destinos. Ou seja, foi feita uma reunião para considerar a criação de um trabalhador primitivo que substituísse os Anunnaki, naquele trabalho que estava sendo demais para eles. Isso está nas tabuletas de argila mesopotâmicas. Isso não é ficção de Zeharia Sitchin. Esse texto existe, é real, e mostra claramente uma assembleia de deuses, entre aspas, ou, vamos pôr, de astronautas que estavam colonizando a Terra, discutindo a criação de um trabalhador primitivo através da engenharia genética. Isso está muito claro, só não vê quem não quer. Está muito claro. Mostra todo o procedimento. Depois tem mais textos que mostra todo o procedimento de como eles fizeram. Eu estou dando só uma gotinha para vocês do que está nesse texto, do Atrahasis. Quem quiser, vai na internet, baixa o texto, leia e tire suas próprias conclusões. Vamos em frente. Aqui é uma cópia de um relevo mesopotâmico que o Sitchin imprimiu no livro dele, tá? Onde traz a experiência genética. É um selo cilíndrico. Esses selos cilíndricos geralmente têm de 6 a 12 centímetros, são pequenininhos assim, tá? E esses selos eram rolados na argila molhada e gravava uma imagem. E essa imagem é isso, é uma cópia desse selo cilíndrico, onde mostra aqui 3 deusas numa experiência, nitidamente com tubos de ensaio, né, fazendo uma mistura que tem o deus Thoth, que é o Ningizida. Ningizida sumério é o Thoth egípcio, tá? Fazendo uma mistura, o Enki segurando um tubo de ensaio e a outra deusa, a mãe dos deuses, né, de homens e de deuses, a Nimá, ou a Niruzarg, segurando a criatura criada em laboratório. Tá? Então, isso só para vocês terem uma ideia do que está nesse contexto. E a história é isso. Eles pegam o ser primitivo na fase Homo erectus, misturam com o DNA, o código genético deles, dos Anunnaki, e surge uma criatura adequada ao trabalho, que eu ponho como sendo o Homo sapiens neanderthalensis, Neandertal. O Neandertal traz muitas características próprias para aquilo que eles estavam buscando. Tá? Quem observar mais em alguns estudos, vocês vão ver que o Neandertal tem glóbulos oculares bem maiores que os nossos. E, geralmente, os animais que têm os olhos grandes são criaturas que enxergam melhor no escuro. Você veja que até nisso eles pensaram.
uma criatura adequada para enxergar lá embaixo da terra, porque iam passar a maior parte da vida nas minas, sempre, para sempre. Os braços dos Neandertais têm uma curva muito grande aqui no antebraço, uma curva grande. Isso é muito típico, não exatamente de quem caça, mas de quem bate com martelo, com picareta há muito tempo. Pedreiros têm isso aqui bem acentuado, essas pessoas que trabalham com esse tipo tem bem acentuado essa curva aqui. Isso é típico de quem trabalha muito tempo com esse tipo de instrumento, para bater, certo? Os neandertais tinham essa característica também. Eram robustos, fortes, apropriados para o trabalho pesado, para substituir os Anunnaki. Muito bem, eles foram criados em laboratório. E depois disso, muitos cruzamentos, muitas clonagens foram feitas para continuar tendo escravos, certo? Mas esse casal matriz, que é o Adamo e Tiamat, né, o Adão e Eva bíblicos, eles tinham um problema. Por serem híbridos, nessa primeira experiência genética, eles não podiam não podiam procriar. Eles se cruzavam, mas não proliferavam. Então, foi feita uma nova intervenção genética que acrescentou mais 2 cromossomos, o X e o Y, e aí sim eles puderam se procriar sozinhos, sem ajuda de clonagem, sem interferência. Enlil, o senhor do comando, quando percebeu que foi feita mais uma alteração genética, que esses seres primitivos podiam se reproduzir sozinhos, ou seja, eles já não eram mais tão descartáveis assim, eles iam proliferar e ia ficar em grande número na Terra, ficou louco, ficou doido. E é esse trecho que a gente vai encontrar lá no Gênesis, onde Deus, caminhando pelo Jardim do Éden, percebe que eles estão usando uma folhinha para cobrir o sexo, e que isso era um comportamento estranho. Por que eles estavam fazendo isso agora? Parece que, de alguma forma, essa experiência, que acrescentou 2 cromossomos a mais, mexeu também no psique. Eles ficaram mais inteligentes, de alguma forma. Eles perceberam que eles eram parecidos com aqueles que criaram eles em laboratório. Então, eles buscaram ser mais, sei lá, como é que eu vou pôr isso daqui? Por um respeito a mais, né? Porque eles andavam pelados. Então, foram lá e fizeram roupinhas, né, para se cobrir e tal. E o Enlil, Deus, passeando no jardim, percebeu isso, né? E expulsou eles do Éden. Essa história é mais complexa do que é trazido na Bíblia. Isso aparece de uma forma bem mais extensa nas tabuletas mesopotâmicas. E aí a gente percebe que a serpente do Éden, que dá a maçã, né, o fruto para Adão e Eva, não é uma serpente, e o fruto também não é uma maçã. Foi a alteração genética feita em laboratório para que esses 2 seres matrizes pudessem procriar sozinhos. Essa é a tal da árvore do conhecimento. Vocês sabem que na linguagem bíblica, conhecer a esposa, o marido conheceu a esposa conheceu o marido, é uma outra palavra para eles transaram, eles fizeram sexo, certo? Enfim, então o Enlil, quando percebeu essa diferença, expulsou todo mundo desse jardim do Éden, que era um laboratório, né? Ao ar livre. Era um laboratório onde eles trouxeram muitas sementes do planeta deles para plantar aqui. A maior parte da alimentação que a gente tem hoje em dia vem dessa época, foi trazida de lá
do planeta deles. Tudo que a maior parte do que a gente conhece. Muita coisa nativa da Terra, mas tem algumas coisas, inclusive, que são citadas na Bíblia, são alimentos sagrados, tâmara, uva, o vinho, né? Tem um texto que diz que a ovelha veio do céu, quer dizer, o material dela foi trazido de outro lugar, ela não é originária da Terra. São muitos detalhes, enfim. Aí a gente pula para uma outra parte, onde esses clones todos, né, após terem a capacidade de se procriarem sozinhos, estavam se cruzando muito entre eles, muito, sem uma supervisão, e eles começaram a ter problemas genéticos, começaram a definhar. Eles não estavam mais evoluindo, eles estavam começando a involuir. Isso pode acontecer, né? E o Enki, que é a serpente do Éden, que é o cara que fez a experiência genética, notou que essa raça estava regredindo. O que ele fez? Ele foi lá, escolheu 2 neandertais bonitinhas, tá? As mais bonitinhas que ele encontrou ali, e transou com elas. E delas surgiu uma espécie mais avançada, que é o Adão e Eva, bíblicos na fase do Caim e Abel. É a partir do homem de Cro-Magnon, está aí explicado mais um salto que a humanidade deu, com a intervenção Anunnaki, dessa vez de forma bem natural, né? Não foi dentro de um laboratório, foi embaixo de uma árvore, mas que seja, foi feito um upgrade, né? Surge a espécie Cro-Magnon. E esse é o casal Adão e Eva, pais de Caim e Abel, a partir do capítulo 4 do Gênesis. E eles são conhecidos nas tabuletas sumérias como Adapa e Tite, tá? Enfim. Aqui tem uma coisa muito interessante, que estudos genéticos que fizeram análise do DNA fóssil de mulheres neandertais, e do DNA mitocondrial, que é a parte do DNA que é passado para os filhos somente a partir da mãe, tá? Eles concluíram que nós compartilhamos de 2,5% a 4% do DNA com os neandertais. Só que, fazendo a análise a partir do cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, os pesquisadores observaram que, aparentemente, o DNA dos homens não foi passado para os humanos modernos. Ora, por que será? Será que é porque um Anunnaki cruzou com os neandertais para surgir o Cro-Magnon? E é por isso que nós não temos o DNA de uma fêmea Anunnaki, mas de uma fêmea neandertal cruzada com um Anunnaki, ou seja, o Y não é de um neandertal, o Y é de um Anunnaki. É interessante. Bem, se a gente for comparar o que aconteceu com o Enki e os neandertais, é mais ou menos o que a gente viu no filme O Planeta dos Macacos, né? Onde o astronauta tinha um rolinho, um flerte com a cientista macaca, os papéis estão invertidos, mas enfim. Seria mais ou menos isso. Para os Anunnaki, isso foi assim uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Foi tipo, nossa, o que você fez, Enki? Sabe? É quase um caso de zoofilia, né? Se a gente for ver nu e cru, foi isso que aconteceu. O cara pegou uma espécie bem mais primitiva que ele, um estágio animal ainda,
Se bem que o Neandertal a gente pode ver como um homem já, né? Um Homo sapiens, né? Neandertalenses, mas é um Homo sapiens. Só que no estágio de evolução muito primitivo ainda. Então, comparativamente, se a gente puser um Anunnaki, que deve ser bem mais avançado do que a gente, na evolução, a comparação é por aí. É meio drástico de pôr isso, mas é só para vocês entenderem o que aconteceu. O que o Wake fez? Ele foi lá, cruzou com as Neandertais e surgiu o Cro-Magnon, uma espécie mais avançada de homem. Depois ele repetiu o processo. Ele pegou uma Cro-Magnon, cruzou com ela e teve a origem do homem moderno, que somos nós. Tá? Isso aconteceu no caso do Noé. O Noé já é o homem moderno, tá? E aconteceu também nesse caso do Gênesis 6, versículo 4, que fala: os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias e depois também, quando os filhos dos deuses viviam com as filhas de Adão e elas lhe deram filhos. Esses eram os poderosos filhos da eternidade, o povo de Shem. Ou seja, uma turma desceu e pegou as mulheres para ter filhos. Foi mais ou menos na mesma época. Então, foi a partir daí. Eles pegaram essas mulheres na fase Cro-Magnon, cruzaram com elas, e surgiu uma nova espécie de homem, que é o homem moderno. Foi feito um upgrade natural, novamente. E a partir daí, o casamento entre essas espécies terrestre e extraterrestre se tornou comum no mundo antigo. Foi aí que surgiram os semideuses, né? A gente tem os contos de Hércules, Gilgamesh, etc. E depois desse evento veio o dilúvio. Foi uma programação em cima de uma catástrofe natural que iria acontecer, tá? Mas eles aproveitaram o dilúvio para tentar eliminar as outras espécies anteriores. Uma parte dos Anunnaki nunca aceitou a engenharia genética, né? A criação do trabalhador primitivo. E eles queriam acabar com isso, com essa nova espécie que estava surgindo e que iria dominar o mundo. Mas o dilúvio veio e, infelizmente, para eles, e felizmente para nós, não deu muito certo. A nossa semente terrestre sobreviveu. Após o dilúvio, os Anunnaki reconstruíram tudo novamente. E foi a partir dessa época, 6.000 anos atrás, o dilúvio aconteceu há 13.000 anos atrás, começaram a surgir as sociedades agrícolas, enfim, até surgir a primeira civilização avançada. Suméria, depois Egito, depois Índia, depois China. Nós temos correlatos aqui na América do Sul, que é Caral, né? Enfim, são cidades com mais de 5.000 anos. E após o dilúvio, os Anunnaki desenvolveram uma outra relação com a humanidade terrestre. Aí eles pararam de tentar nos eliminar, também parou essa situação da escravidão, tá? O trabalho pesado. O homem continuava trabalhando para o Anunnaki, mas a relação ficou diferente. A partir de então, a gente já não era mais simples escravos. A gente se tornou coadjuvante na construção da história do mundo, como nós conhecemos nos livros de história. Tá? E esse é o resumo do que o Sitchin apresenta na teoria dele. Eu acho tudo isso muito interessante. E eu espero que vocês tenham curtido a explanação de hoje. Tá? É um resuminho do que a teoria do Sitchin apresenta. Eu espero que tenha sido bem compreensível, que eu não tenha me enrolado muito. Terminou. Muito bem, amiga. Sinta-se bastante aplaudida.